Bem, irmãos, essa é a nossa segunda aula de Remarteologia, né, a doutrina do pecado. E na aula passada foi bem chocante, né? Eu percebi, os irmãos ficaram meio chocados com as explicações sobre o calvinismo, como eles interpretam a origem do pecado. Então, recapitulando, nós vimos semana passada sobre a origem do pecado. Para cá, Varoa, para cá, dessa terceira fila para cá. Então nós vimos a origem do pecado. Na concepção arminiana se dá por conta de uma escolha errada, uma decisão, um mau uso da liberdade humana. No calvinismo também, só que o decreto de Deus precede a escolha humana, né? Então vocês viram aí as citações de Calvino e de Gruden. E aí vimos a extensão do pecado na vida humana, até onde vai o pecado, afetou todas as áreas, não há nenhuma área da nossa existência que o pecado não tenha afetado, tá? Vimos um pouco sobre o pecado e a salvação das crianças, também sobre a natureza pecaminosa no cristão, que quando nós fomos salvos, nós não perdemos a possibilidade de pecar. Muito pelo contrário, a gente tem que lutar cada vez mais contra essa questão. E na página 27, nós começamos a explicar termos bíblicos para definir o pecado, né? Eu coloquei alguns aqui: pecado, impiedade, transgressão, iniquidade, rebeldia, traição e abominação, tá? E vamos ver basicamente sobre isso hoje, se Deus nos permitir. As apostilas acho que eu deixei com o Diego, mano, que não está aqui hoje. Junto com... Junto com alguém, cada um aí. Pronto. Tudo bem, irmão, tudo bem. Teve gente que já veio pronto para daqui pro jantar, viu? E é hoje, amigo. A criançada tem que dormir cedo hoje, sem querer constranger ninguém. Você, varão? O complemento, né? É o complemento da primeira. Tá bom, Deus abençoe. Em todas as áreas, né? Bem, vamos lá. Então, na página 27 nós temos aqui a palavra pecado, né? Eu quero voltar a explicar isso aqui. A ideia do pecado é quando a gente não consegue atingir o objetivo de Deus para a nossa vida. E a gente nunca consegue, porque a gente não consegue ser obediente plenamente, tá? Então a ideia de pecado é realmente errar o alvo. Eu gosto da ideia de alvo, que eu gosto de atirar. E o bacana, quando a gente fica brincando de atirar, tá sempre com arma de chumbinho, né? Nem sempre, né? Então, a ideia é que a gente não consegue atingir a vontade de Deus, assim, obedecer plenamente à vontade de Deus, tá? Vamos seguir a partir de impiedade, né? Que foi onde a gente parou na semana passada. Página 27 da apostila, tá? Então, Paulo escreve para Timóteo o seguinte aqui: mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim, ou seja, inutilmente e profanamente, promovem ainda mais a impiedade, e as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Então a ideia é que a impiedade é 27. A impiedade é agir com o máximo de maldade
aliás, com uma maldade crescente, não é o máximo é a abominação, mas com a maldade crescente, desobedecendo e tal. E Paulo usa essa comparação do câncer, né? Gangrena é um tipo de câncer. Tem traduções mais recentes que nem traduzem como gangrena, mas como câncer mesmo. E a ideia é como um câncer. O ensino desses homens aqui, Himeneu e Fileto, estava se alastrando na igreja. E o câncer nunca se alastra para beneficiar ninguém, é para prejudicar outros órgãos e vai provocar mais males, provavelmente até a morte. Assim como o ensinamento deles ia provocar a morte naqueles que crescem neles. Gangrena. Ainda é usado gangrena hoje em dia, mas as traduções mais recentes traduzem geralmente como câncer, porque parece que é um tipo de câncer, né? Hã? Eu não sei. É isso mesmo? Pronto. Ok. Então veja, eles fazendo isso com essas conversas inúteis, né? Vã é algo inútil e profana. A ideia profana é algo contrário a Deus. Profano não é algo meramente secular, mas é algo contra Deus, tá? Eles estavam promovendo a impiedade. Veja só, outra questão interessante é que Paulo sempre dizia os nomes dos falsos mestres. Ele não dizia assim, deixava no ar para ser uma questão ética. Não existe isso. Tem que dizer o nome do cabra e dar até o RG e o CPF do cabra. Aí profano por exemplo, a igreja a missa, depois tem a festa profano, né? Para eles profano é não religioso, mas profano na Bíblia é algo contrário a Deus. Não é mero, por exemplo, Roberto Carlos, a maioria das músicas dele não se enquadram como profana, se enquadra como não religiosa, aquilo que Bartolomeu explicou que para ele é secular. E o que seria profano é o tchan, entendeu? Essa música duplo sentido e tudo mais. Tem música de Roberto Carlos que se enquadra, mas a maioria fala de amor e tudo mais. Enfim, para dar um exemplo assim, tá? Bem, então a gente precisa também aprender esse tipo de coisa para refrear a impiedade. E onde é que essa impiedade estava acontecendo? Dentro da igreja. Para refrear, para parar, página 27, né? A impiedade, a gente precisa identificar quem são esses homens impiedosos, para que os irmãos saibam, esses eu não posso mais ouvir. Tá bom? Agora, só uma Diga. Isso aí é que a gente vê muito não, mas vê essa identificação dessas pessoas, porque como o Paulo falou, a gente precisa identificar para demonstrar quem a gente representa e quem a gente instrui, quem a gente lidera, que era o caso dele. Certo. Então falava realmente os nomes das pessoas. Só que tem muito cuidado, porque cada um fala quem é errado segundo ao seu entender em determinadas situações. Né? A gente vê alguns pastores porque não concorda com determinado pastor, fala mal e abre a boca e fala mal do outro. Da mesma forma acontece o contrário. Assim, alguns nomes convergem para realmente, assim, eles convergem para o mesmo nome, como esses outros aí que foi falado no debate, né? Certo. Tem alguns aí que você falou muito bem, que coloca o rosto na frente da igreja, né? E tem toda aquela o culto à personalidade, né? A personalidade, como os pontos que você falou. Então, tanto um lado como o outro. Não é quando você vê líderes se degladiando por causa. Então, aí é só vaidade, né? Por exemplo, em Filipenses, muito bem observado, Renato. Em Filipenses, Paulo fala de alguns que estavam pregando o evangelho para aparecer, né? Ele fala que alguns têm pregado o evangelho, pregado a Cristo. Eu não lembro o que ele usa lá, não sei se alguém lembra, mas a ideia é essa, é para aparecer, tá? Mas eles estão pregando o evangelho, eles não estão pregando uma heresia. A motivação é que era errada, tá? Aí Paulo nem identifica. Esses não, eles estavam promovendo realmente impiedade, tá? É um ponto interessante para você observar, tá bom? Ok. Naquela época já produz mais de hoje. Pois é.
Dia que você ainda tem apostila aí, eu deixei contigo. Tem 2 pessoas sem apostila aqui, né? Você também? Só tem até a 24? Tu não veio semana passada, não? Ah, por isso. Pega ali com ele. Pega para essas irmãs também, por favor. Obrigado. Para aqui, para Lindalva e para Maurício. Valeu, cara. Valeu. Ok. E aí, eu cito mais uma vez Millard Erickson. Diz assim: especialmente no Novo Testamento, o pecado também é designado como impiedade. Uma das palavras que se destacam é o verbo asebel. Esse termo é o oposto de sebo, que significa adorar ou reverenciar. Então, impiedade é o antônimo de adorar. É como zombar. Entendeu? Um homem ímpio é aquele que zomba da fé. Às vezes ele nem zomba falando, mas zomba com o seu desprezo de Deus, adoração a Deus e tal. Ah, você não vai você vai para o culto, né, hoje, né? Vai para a igreja, né? Ah, tudo bem, pensei que você ia poder ficar aqui bebendo comigo hoje e tal, vendo mulheres passarem. Enfim, esse tipo de comentário que muitas vezes o pessoal faz, né? Quando eu fui me converti com 13 anos e só casei com 25, faltando um mês para os 26, né? E tinha que ser naquele ano. A carne é forte, tá? E tinha que ser naquele ano, não podia passar daquele ano não. E quantas piadas eu não ouvi de homens ímpios desse tipo, entendeu? Zombando e tal. Eu lembro de uma vez, diziam que o meu caixão ia ser branco, né? Se eu morrer hoje, né? Mas eu lembro de uma vez, veja só, no trabalho, na escola, eu nunca, pela minha própria personalidade, por ser um cara respondão quando necessário, o pessoal nunca veio muitas vezes para cima de mim com isso não, mas vieram algumas vezes. E eu lembro de uma vez que eu estava no trabalho, eu trabalhava com meu avô, meu tio, enfim, e começaram a mangar de mim, né? E eu estava nem aí para eles, aquilo não me afetou. Mas aí eu lembro, eu estava lavando uma lanchonete, sabe? E aí ficaram mexendo comigo pelo fato de eu ser virgem e tal, aquela coisa toda. Eu estava confiante em Deus, tranquilo, e sabia que ia casar e que ia ser uma bênção e tudo mais, como está sendo, graças a Deus. Aí chegou um rapaz lá, que era um cliente, lanchava lá com a gente, acho que todo dia, e quando ele viu o pessoal zoando comigo, aí ele veio zoar também. Aí zoou, aí eu, se um cego pisa no meu pé, eu tenho o direito de ficar ofendido? Era assim que eu me sentia, entendeu? Eu ficava só escutando, não me sentia ofendido não. Cego que pisa no meu pé, eu não vou me ofender. Ele é cego, não está vendo, entendeu? Aí ele parou de zoar, esse rapaz, eu lembro. Aí ele falou assim: cara, falando sério, é verdade o que eles estão dizendo? Que era inconcebível, né? Alguém, eu devia ter, sei lá, 20 anos, não sei. Pois é, entendeu? Aí eu disse, quando ele perguntou, é verdade isso, cara? Eu disse, rapaz, eu sou evangélico. É verdade, mas é porque eu sou evangélico, eu estou esperando em Deus. Esse cara ficou tão constrangido de ter mexido comigo. Eu acho que ou ele tinha se desviado, sabe? Que às vezes tem uns crentes que se desviam, mas tem um respeito pela fé, não falam mal e tal. Tem crente dentro da igreja sem vergonha, que diz que todo pastor é ladrão, mas tem desviado respeitoso. Pois é, eu não sei se foi isso, se tinha alguém que era crente na família, mas ele mudou de cor. Aí eu percebi, né, que foi constrangedor para ele. Aí eu disse, cara, bati nele assim, liga para isso não, cara, não estou ligando não, eu estou tranquilo, fica tranquilo, essas brincadeiras faz parte. Enfim, eu lembrei disso agora para dar o exemplo seguinte: os outros, meus parentes, estavam agindo com impiedade, mas esse rapaz não. Ele não foi o contrário, não zombou da minha fé em Deus, entendeu? Ele estava tirando onda comigo, pensando que eu era, vamos dizer assim, humanamente falando, incompetente para ter resolvido aquela questão naquela idade, tá? Enfim, então há uma diferença entre, nem todo descrente é um homem ímpio,
tá bom? Nem todo descrente é um homem ímpio. Tem homens, pessoas descrentes que respeitam a fé alheia. E tem incrédulos que não respeitam a fé dos outros. Por exemplo, Datena, aquele apresentador da Atena, super simpático. Uma vez ele comentou uma matéria lá, o cara cometeu um crime gravíssimo, eu não lembro qual foi, tá? Mas parece que o cara tinha matado os pais, tinha estuprado alguém, um negócio assim, um negócio bem bárbaro mesmo. Aí Datena comentou assim: uma pessoa que faz isso não tem Deus no coração. Foi esse comentário dele. Aí, naturalmente, ele continuou comentando, como ele faz há vários anos, né? Seu programa. Sabe o que aconteceu? A Associação Brasileira de Ateus processou Datena, porque os caras disseram assim: eu não tenho Deus no coração, mas eu não sou capaz de fazer isso. E o pior, ganharam a causa. Meu amigo, é o poste mijando no cachorro. Tá chovendo para cima, é o contrário. Já pensou que mundo doido? Datena, quando falou isso, ele não pensou em ofender nenhum ateu, o contexto era outro. Rapaz, esse mundo tá muito doido, Neto. E os caras ganharam. Eu digo: rapaz, Datena arrumou um advogado muito incompetente, viu? Perdeu uma causa dessa, sinceramente. Bem, vamos lá. Outro tipo de pecado é a transgressão. Se você quiser vir, é bem-vindo, viu? Chegar aqui, seja bem-vindo. Não vou cobrar não sua aula não, pode vir. Bota na conta de Evandir, tá? Qualquer coisa sua aula está aí. Transgressão, gente, vamos lá. A ideia da transgressão é ultrapassar a cerca, ultrapassar a barreira, entendeu? Eu morei na zona, não era zona rural não, onde eu morei em Campina Grande, sabe? Não era, mas tinha muito mato lá perto, terreno baldio, tinha cerca, sobretudo, eu morei 2 vezes em Campinas, sobretudo na primeira vez. Então, às vezes era muito ruim porque a bola passava debaixo da cerca e tinha que buscar, e toda vez eu me arranhava. Menino de capital. Os meninos pareciam um bode passando pela cerca. Já viu como o bode passa pela cerca? Do jeito que ele vem correndo, ele passa. Ele salta assim, encolhe as patas, escolhe as pernas assim, passa, não tá nem aí. O menino parecia assim, um menino criado lá, né, na região. Morei ali onde hoje é o bairro do Itararé, em Campina Grande, bem pertinho de onde é hoje a TV Itararé. Não sei quantos passam ali. E toda vez eu me arranhava. E eu não usava óculos ainda, tá? Bem, a ideia de transgressão é que Deus nos deu um limite. Você pode fazer até isso aqui, tá? Quando a gente atinge o limite, a gente ultrapassa, a gente transgrediu. A gente, por exemplo, transgride a lei do Senhor. Há um mandamento que diz: não furtarás, né? É o 7º mandamento: não furtarás. Nós somos proibidos de furtar, de roubar ou de enganar para obter lucro e todos os desdobramentos que esse mandamento permitir. Lá em Provérbios tem, acho que é Provérbios 11:1, 11:2, se eu não me falha a memória, faz tempo que eu li esse texto, que diz assim, que balança enganosa é a abominação aos olhos do Senhor. O que é uma balança enganosa? É alguém que tem um peso que parece ser 1 quilo, mas é 900 gramas, e ele coloca lá, ele vende 900 gramas como se fosse 1 quilo. Então, o desdobramento disso é o cara que coloca, o dono do posto de gasolina que coloca água na gasolina, entendeu? É o cara que adultera qualquer produto para obter lucro desonesto, porque o lucro não é pecado. Pois é. Por exemplo, até a expressão mercadejar, que Paulo utiliza, né, em uma das cartas aos Coríntios, acho que é na 2ª, que ele diz assim: nós não mercadejamos a palavra de Deus. Mercadejar era o seguinte: o pessoal lá do mundo greco-romano do 1º século, na verdade isso vinha bastante tempo, colocava água no vinho e em outras bebidas alcoólicas, e aí vendia 1 litro por 900, entendeu? Era 900 ml, mas botava mais 100 ml de água e vendia como se fosse 1 litro, enfim. Então essa adulteração em bebidas era chamada de mercadejar. Aí Paulo utiliza para falar da pregação do Evangelho. Veja que interessante, como Paulo era inteligente, né? Aí ele diz assim: nós não mercadejamos a palavra, ou seja, ele está dizendo o seguinte:
eu não estou diluindo o meu ensino para obter vantagem, eu estou ensinando integralmente a palavra de Deus, completamente. Enfim, tá bom? Vamos ver algumas passagens aqui. Coloquei em duas versões, na página 27, esse versículo aí, 1 Crônicas 10, 13, né? Veja só, porque é uma tradução diferente. Na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Então veja, Saul é tido como um transgressor da lei. Você tem a apostila? Por favor. O diácono Diego vai me passar aí. O diácono é servo, né? É um dos servos. Gente, então veja que Saul foi além do que Deus tinha dito. Deus tinha dado uma palavra para Saul, que por exemplo era para matar todos os amalequitas, todo mundo, até o gado. Aí Saul foi além, só matou o povão, deixou o rei e deixou, porque ele disse assim: esse rei é muito bacana, e deixou o gado lá, o melhor do gado, né? Não, eu vou oferecer isso em sacrifício ao Senhor. E é nesse contexto que a gente usa um versículo de maneira tão descontextualizada, né? É nesse versículo que Samuel diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Deus não queria aquele sacrifício, Deus queria obediência. A primeira coisa que Deus quer é obediência. Saul foi além, então ele passou do limite que Deus tinha estabelecido. E o outro limite que ele transgrediu, que o texto diz aqui, é que ele consultou aquela macumbeira. Aquela mulher lá em 1 Samuel capítulo 28 é uma macumbeira. Aquilo é um terreiro de macumba, tá? Eu sei que há bons argumentos, eu conheço bons cristãos e bons teólogos, alguns amigos meus inclusive, que acreditam que quem falou com Saul ali foi Samuel, realmente, tá? Foi Samuel. Eu não acredito. Eu acredito que Deus ia se passar por mandar um profeta dele falar com o cara que estava totalmente transgressor da lei, que era totalmente transgressor da lei do Senhor, num terreiro de macumba, para revelar a vontade dele. E a profecia que aquele suposto Samuel dá lá ainda não se cumpre. E todas as profecias que Samuel tinha feito em vida se cumpriram. Enfim, tá? Mas veja, a questão aqui é a transgressão. Ele foi além, ele passou da cerca. Então eu já vi alguns desenhos na internet que eu achei bem interessante, sabe? É assim, é uma ovelhinha, vocês já devem ter visto, suponho, ou algumas ovelhas, e aí tem à beira de um precipício, aí tem uma cerca. Aí algum texto do tipo dizendo assim: essa cerca não é para nos empatar de andar, mas é para nos proteger, porque além da cerca só há perigo, entendeu? Essa ideia de guardar a palavra do Senhor e não ser transgressor, eu comparo com uma mãe que vai brincar com as crianças na praça. Olha, meu filho, brinque só aqui, viu? Porque ela sabe que se o menino for para muito perto da calçada, aliás, para muito perto da rua, a criança, quando é muito pequena, né, ela pode não atentar e querer atravessar a rua e morrer. E a mãe diz: brinque só aqui, pertinho de mim. Quando a criança transgride, ela se machuca. Ela corre o risco de se machucar, muito grande. Assim também nós, quando transgredimos a palavra do Senhor, quando não obedecemos os limites que Ele nos deu. Isso é uma das palavras para o pecado. Na Almeida século 21, aí nesse outro texto, tá? A21, é Almeida 21, tá? Diz assim: assim Samuel morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido a palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos. Então veja que é uma atualização na linguagem, mas o sentido é o mesmo, ok? A palavra hebraica abar ocorre cerca de 600 vezes no Antigo Testamento. Quase todas as ocorrências têm o sentido literal da palavra atravessar ou passar por. No entanto, em algumas passagens o termo envolve a ideia de transgredir um mandamento ou de ir além de um limite estabelecido, como eu acabei de explicar. Em Esther 3:3, a palavra se refere ao mandamento de um rei terreno. Então nem sempre a transgressão é a transgressão
da lei de Deus, pode ser a transgressão de um mandamento terreno, ou de uma autoridade terrena, ou a transgressão de uma lei paterna, né? De uma ordem paterna, por exemplo, ou materna. Mas na maioria das ocorrências, para elas, ela indica a transgressão dos mandamentos do Senhor. Há um exemplo concreto em Números 14, 41 e 42. Algum irmão pode ler, por favor, essa referência aí? Não vá, porque Deus não vai abençoar. Você vai transgredir o mandamento do Senhor, vai quebrar a ordem que Ele deu, tá? Essa é a ideia então de transgressão, irmãos, tá? Estudando essa doutrina, eu vi um pouco mais de como eu sou pecador, como há tantas formas de pecado, né? E eu disse, não tem condições. Eu tinha dúvidas até fazer essa apostila, confesso para os irmãos, se eu já tinha passado um dia sem pecar. Agora eu tenho certeza, nunca passei. Estou falando por mim, cada um fale por si. Lembra, contei aqui, né? Um cara que disse que não pecava há 5 anos, só se estiver morto, né? Morreu, acabou, não peca mais, né? Eu não sei, né? Porque às vezes algumas pessoas voltam do coma e dizem que tinham consciência, então podem pecar em pensamento, né? Não tem escapatória não. É morrer ou morrer. Mamãe, sua filha veio pegar um cheiro seu. Um cheiro. Iniquidade. Ou iniquidade ou falta de integridade. Veja, eu decorei esse versículo aí de Mateus nessa versão, foi a primeira Bíblia que eu tive, a primeira Bíblia que eu ganhei. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nas versões mais modernas dizem assim: vós que praticais o mal, tá? Esse texto, ou essas palavras foram ditas por Jesus a respeito daqueles que fazem milagres, curam, praticam exorcismos e profetizam. Esses são os sinais lá, os milagres lá, mas não ensinam em nome do Senhor. E aí Jesus diz que nem todo mundo que faz essas coisas vai para o céu. Então ele diz: então lhes direi abertamente naquele dia, né? Vocês eu nunca vos conheci, vão para longe de mim, vocês têm praticado a iniquidade, o mal. Os milagres acontecem, irmãos, podem acontecer em qualquer religião. O catolicismo tem inúmeros testemunhos de milagres. Aliás, para declarar, para uma pessoa ser declarado santo católico, ele tem que ter milagres confirmados. Então é o devoto de Santo Antônio, por exemplo, que alcançou a graça, como eles chamam o milagre. Então ele tem que ter também seguidores e tem que morrer. Então a gente já percebe que não é vantagem ser santo no catolicismo, né? Porque em primeiro lugar tem que estar morto. Na igreja católica carismática nem se fala o número de milagres que acontecem. Vocês lembram na época que estava no auge aquele tal Dr. Fritz, que dizia que era a reencarnação de um médico alemão da guerra e tudo mais? Meu amigo, ele pegava aqui os olhos do cara, metia um instrumento lá, afastava o olho, metia o dedo aqui nesse espaço, catucava, sem luva, né? Catucava o dedo do cara. Você já viu isso, né? Quem mais? Nunca viram, não? Quem gostava muito era Gugu. Na época que o Gugu estava na SBT, sempre passava. Tem algumas pessoas espíritas na minha família, né? E aí, menino, aquilo ali era aquele cara, Jesus no céu, aquele cara na terra, né? E ele aí tirava o dedo do olho da pessoa assim, e se ele fazia a tarde todinha, era uma pessoa incorporada. Então esse espírito dizia que era espírito de um médico que esteve durante a Primeira ou Segunda Guerra, não sei, chamado Fritz.
não sei quem, Fritz, era o Dr. Fritz. E as pessoas voltavam curadas, problemas de vista, a gente abandonava os óculos, tá? Na macumba também tem curas. Aí eu não sei se é na Umbanda, Quimbanda ou Candomblé. Para mim tudo é macumba, tá? No budismo tem cura, tem milagres, em tudo quanto é religião tem. Naquele Seishonoye, que o cara faz o reiki, né? Que é a energização das mãos, tem cura também, tá bom? Curas não advindas de farmácia, de remédios de farmácia, não advindas de tratamento médico, tá? Então tem os chamados tratamentos alternativos. A gente precisa atentar para o que a palavra de Deus diz, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa passagem fala sobre isso. E também no Antigo Testamento, os magos de Faraó fizeram milagres. Eu recomendo para vocês, e posso compartilhar com vocês, uma entrevista que eu assisti recentemente. Eu assisti duas, com aquele cara Daniel Mastral. Alguém aqui conhece Daniel Mastral? Não. É um ex-satanista que hoje é pastor. Quando ele se converteu, ele é um cara escritor, premiado e tal, escreve bastante, sabe, os livros dele são bem volumosos. Eu nunca li não, eu tenho alguns amigos que leram os livros dele. Mas logo quando ele se converteu, ele escreveu, gente, Filhos do Fogo 1 e 2, e outros livros com título semelhante. Aí já tem muitos livros, sabe? Então ele conta coisas nos livros que eu perguntei para alguns amigos meus que são cristãos, maduros e tal. Rapaz, ele explica lá tanta coisa que tem hora que eu não sei o que eu acredito. Então ele é crente há 23 anos, Daniel, há 25 anos. Se converteu com 23 anos e agora está com 48. Mas agora ele mais amadurecido disse: vou ver a entrevista desse cara. E quem entrevistou foi aquele pastor Heber Cocarelli, sabe? Não Vejam Só. Heber é um cara nota 1000. E outra irmã lá entrevistou ele também, acho que na Rede TV. Então Daniel Mastral disse o seguinte, porque no livro ele conta coisas do assim, que ele saiu do seu próprio corpo e entrou no corpo de um gato, ou que entrou no corpo de outro animal. E ele diz assim, mais maduro agora, né? Disse: olha, pastor, Heber perguntou, aquilo aconteceu mesmo? Porque Heber leu os livros. Ele disse: olha, pastor, é o seguinte, naquela época a gente fazia os rituais lá satânicos eram regados por drogas. Ele disse que, tal como tinha um gelo seco aqui no fim de semana, eles colocavam lá uma espécie de negócio que fazia fumaça assim, mas eram drogas. Então, além deles estarem endemoniados, eles estavam drogados. Aí ele disse: olha, e ele disse hoje agora, né, recentemente, a sensação foi realmente aquela, mas hoje, mais maduro, eu não sei se aquilo de fato aconteceu ou se foi apenas a sensação. Ele disse que ficavam todos os satanistas assim, eram praticando imoralidades sexuais, endemoniados, claro, né? E também sob efeito de drogas. Apenas o sumo sacerdote que não usava drogas, entendeu? Mas ele explica essa questão de milagres. Não, eu não acredito que o satanista que se converte, o macumbeiro que se converte, ele tem que ficar doutrinando a igreja, não. Não é isso que eu estou falando, não, gente. Mas é a opinião de um pastor que esteve lá. Eu acho interessante, sabe? Ele explica muito como funciona essa questão dos falsos milagres no satanismo, por exemplo, porque também no satanismo há milagres e há curas, tá? Então essas curas, esses milagres que acontecem por aí não me surpreendem, não me surpreendem. Eles estão adorando a Jesus Cristo, a Deus em Trindade, aí sim. Nessa perspectiva dessas pessoas, como é que a gente consegue ver a manifestação desses dons do santo? Sim. Então, o diabo foi um anjo, né? Muito poderoso, inclusive. Ele aprendeu muita coisa lá no céu ainda, e ele continua com muito poder para fazer muita coisa ainda, né? Aliás, quanto menos de evangelho tem, quanto menos igrejas e crentes tem no lugar, mais o diabo domina. Por exemplo, Ronaldo Lidório, que é uma pessoa, eu acredito que todos que o conhecem,
confiam na palavra de Ronaldo Lidório, servo de Deus, íntegro. Ele disse que quando chegou lá em Gana, né, no povo Concomba, veio um bruxo de uma tribo lá perto, chegou para ele, o cara nunca tinha visto um homem branco, nunca saiu de lá, chegou para ele, possesso, e falou com ele em inglês britânico: você está fazendo o que aqui? Isso aqui tudo é meu, você perder seu tempo, eu vou te matar aqui, esse povo me adora. Então era o diabo que estava falando. Eu conheço também outros missionários que foram para lugares assim e viram pessoas voar, bruxos voar. Essa história de bruxa que voa na vassoura não é apenas crendice popular. De onde teve a origem essa história? Desse tipo de lugar onde o Evangelho... Gente, eu estou dizendo isso, vocês já me conhecem o suficiente para saber que eu levo a Bíblia a sério, que eu não acredito em qualquer coisa, mas realmente tem acontecido isso. Agora Deus tem demonstrado também seu poder grande lá. A ideia é que, tal como o diabo imita Deus, ele imita também nesse tipo de manifestação. Eu tenho visto assim, sabe, Renato? Imita. Inclusive o ex-satanista Daniel Mastral, ele conta que uma vez chegou um grupo, que nas décadas de 80 e 90 eles se programavam para serem infiltrados em grandes igrejas. Então ia um grupo de 10 satanistas, ninguém dizendo conhecer o outro, todos da mesma reunião, chegavam numa igreja e começavam a congregar. E aí esses caras não perdem culto de oração. A primeira oportunidade que o cara tem para testemunhar, eles vão. E aí vão falar, porque o intuito é fazer com que o povo ore cada vez menos. E aí disseminar fofoca, boato sobre a moral do pastor, enfim. Aí ele conta que uma vez chegou com mais 8 satanistas numa igreja, perto da casa dele, lá na época, no interior de São Paulo. E o pastor titular da igreja disse assim, teve uma revelação de Deus, e disse: olha, mandou os diáconos fechar as portas e disse: tem satanistas aqui no nosso meio, não vai sair daqui ninguém sem que seja ungido com óleo. Eu disse: eita, agora acabou. Só que aí tinha outro pastor lá, um co-pastor, que estava em pecado, estava roubando a igreja. E aí, entendeu? E aí Daniel falou isso, né? Daniel falou. E aí os espíritos falavam para nós, né? Peguem essa fila aqui, que era a fila do pastor que estava em pecado. Então o cara ungiu com óleo, só fez melar a testa, não tinha poder do espírito ali. Entendeu? Então eles faziam muito isso. E aí tem muitas histórias aqui no Brasil de pessoas que se converteram do satanismo porque se infiltraram na igreja e Jesus alcançou. Agora o diabo é mentiroso, né? Não, o diabo pode ter falado isso, mas a gente não é obrigado a acreditar no diabo. O diabo é mentiroso, né? Bem, gente, o negócio é sério, tá? Não é brincadeira não. Mas deixa eu contar, não quero falar só do poder do diabo, eu quero falar sobretudo do poder de Deus. Um missionário que foi da minha antiga denominação, ele é um canadense chamado Bill, não lembro o segundo nome dele não, mas o nome dele não é Silvino não, tá? Porque Bill em inglês é William, né? É de William. E ele contou que estavam fazendo um culto, não lembro qual era o país, parece que foi um país africano de língua portuguesa, né? Tem alguns. E um bruxo lá da região disse: não façam um culto, eu vou matar vocês. E ele estava nem aí não. E o pastor, e Deus mandou o pastor fazer o culto. E a igreja lá era encostada numa árvore, não tinha templo assim de alvenaria como nós temos não. E os irmãos estavam cultuando sentados lá abaixo da árvore, sei lá, orando em pé, sei lá, estavam cultuando. Veio um leão em direção dos irmãos para matar eles, enfeitiçado pelo bruxo. E o pastor ergueu as mãos e orou. Veio um raio e matou o leão diante da igreja. Arrepiei todinho. Deus tem operado no meio da igreja.
A igreja primitiva, quando o Espírito Santo desceu ali em Atos 2, a igreja só tinha 120 crentes. Depois se converteu mais 3 mil, depois mais 5 mil. Então tinha menos de 8.500 crentes no começo. Hoje em dia, quantos bilhões de crentes tem na igreja? No mundo todo? 1,5 bilhão, 2 bilhões, talvez por aí, pelo menos nominal. Então Deus tem operado muitos mais milagres hoje do que Ele operava no começo da igreja. Só que dificilmente vai sair no Jornal Nacional. Eu já conversei com um cara que morreu e Jesus ressuscitou. Eu conversei com ele. Ele tem atestado de óbito guardado em casa. Um ex-detento perigoso. Um aluno meu do Benin. Benin é um país que eu também não sabia que existia, tá? Benin é bem pequenininho, um país africano. Ele era missionário em Guiné-Bissau. Chegou com a esposa dele, casado com uma brasileira. Eu acho até que a esposa dele é daqui, eu não tenho certeza não, daqui da Paraíba. Ele estudou um tempo aí na Juvep. O Will, a gente chamava ele de Will. O nome dele é Conlan Wilfried, o terceiro nome eu não sei pronunciar não. Negão, aquela cor escura mesmo, dessa largura. Meu amigo, ele chegou numa tribuzinha lá em Guiné-Bissau para pregar. E Deus, aliás, o povo não estava dando ouvidos à pregação dele. E ele orando, e tinha um velório lá acontecendo, um menino de 12 anos. E Deus falou para ele: pegue essa menina, muito obrigado. Pega essa menina no braço e ore que eu vou ressuscitá-la. Isso não é, se ele pega no braço, ela tem que sair viva, né? Então não é um negócio para o cara fazer na doida não. Ele orou, falou com a esposa. E ela disse: olha, Deus mandou, então vai. Não deu outra. Pegou a menina lá, levantou a menina, orou, a menina ressuscitou. E o povo começou a ouvir a pregação do Evangelho. Então Deus tinha operado muitos milagres, gente, muitos milagres. Talvez Ele esteja operando alguém aqui, sei lá, em alguém que está doente, não sei. Deus não precisa de nada não para operar, de zoada, de nada, nem, muitas vezes nem de oração. Ele é soberano e pronto. Ele quer operar e acabou-se. Deus quer de nós, porém, se Ele não operar milagres através da minha vida ou da sua, é que a gente não cometa iniquidades. E aí, Erickson diz assim: o conceito básico parece ser o de se desviar do caminho certo. Assim, a palavra pode transmitir a ideia de injustiça, não cumprimento do padrão de justiça ou falta de integridade. O homem justo e reto que a gente mais conhece é Jó. A ideia é que alguém que anda em integridade, ou que é o contrário de iniquidade, é alguém que anda num ponto reto assim, sem se desviar para cá para cometer pecado, ou sem se desviar do propósito que Deus estabeleceu para a vida dele ou dela. Essa é a ideia. Quando a gente vai para cá ou vai para cá, a gente não, né? O pecador, né? Em iniquidade ou a falta de integridade. Integridade é a completude, né? O que é um leite integral? Completo. E é o diferente de instantâneo, porque o instantâneo tem que a gente botar na água e descer logo, né? O leite em pó. O integral tem até 1 minuto para descer. Se você botar o leite integral e ele não descer em 1 minuto, reclame, né? Quando bota muito assim para virar maçame, aí tem que ter mais paciência, né? A medida de água para meio sai caro, viu? Você está com a apostila, Josi? Rebeldia. Olha só. E o profeta ou sonhador morrerá, pois pregou a rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal de vosso meio. Rebeldia é desobediência. O menino rebelde é um menino desobediente, né? Menino traquino. Acho que todo mundo já ouviu isso aqui, né?
Neto mesmo tem a cara de menino traquino. Veja só, Deuteronômio 13 fala basicamente sobre como identificar um falso profeta. Diz lá em Deuteronômio 13, seria bom se vocês lessem direitinho em casa, o capítulo todo, é um capítulo pequeno, que o falso profeta, ele poderia profetizar, a ideia de predição de futuro mesmo, nesse contexto, acontecer, e mesmo assim ele não ser um profeta verdadeiro. Entendeu? Porque até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Você tirar a pilha daquele relógio ali, 2 vezes por dia ele vai dar a hora certa. Mas não é porque está certo, ou aliás, porque está dando certo é que está certo. Essa ideia é chamada de pragmatismo, né? Vamos fazer o que está dando certo. Então, nessa ideia que não é cristã, que não é bíblica, muitos têm procurado pregar um evangelho meia boca. Não, o negócio de você ter a obrigação de perdoar ninguém, não. Que história é essa? E aí tem sido utilizados métodos não bíblicos para atrair pessoas para a igreja, e depois as pessoas querem enganar, pregando a verdade depois. Não funciona. Você tem que pregar a verdade sempre, né? Se a pessoa vai se arrepender dos seus pecados ou não, aí já não é problema nosso, tá? Então veja gente, não é porque o camarada profetizava e acontecia, daqui a um ano vai acontecer isso, que ele era um profeta de Deus, não. Ele podia, depois de sair, ensinar o povo a seguir outros deuses. Por exemplo, o R.R. Soares, não é porque o povo é curado de caroço lá, que o que ele diz é verdade, entendeu? Tem uma citação de R.R. Soares que é a que eu mais me admirei, que eu coloquei num livro meu, está esgotado. Ele diz assim, ele está falando sobre oração. Essa citação vem do livro O Direito de Desfrutar a Saúde. É o livro dele, O Direito de Desfrutar a Saúde. Porque na ideia de R.R. é a mesma ideia de Kenneth Reagan, no Verbo da Vida. O crente tem que ser saudável, não pode ter doença. Se ele está em doença, se ele tem doença é porque está em pecado, desobedeceu a Deus, não teve fé. E se vocês pararem para prestar atenção, nem óculos ele usa, tá? Nem óculos. A gente aqui, vocês que estão sem óculos, alguém está sem óculos aqui, mas usa? Não, né? Todo mundo está sem óculos porque não usa, né? Estamos santos aqui, mas eu, meu amigo, eu tenho 3,5 graus de rebeldia. O fato tu és mais pecadora. Você vê cara de cabeça para baixo. É claro. Quantos? Rapaz, uma amiga minha era professora. Uma amiga minha, ela trabalhava numa escola infantil e ela dava banho nos meninos lá, né? Aí uma vez eu estava dando banho no menino, o menino tirava óculos nem para tomar banho. Um molequinho, né? Criança, né? Só, meu filho, tira esse óculos pelo menos para tomar banho. Não posso não, tia. Não pode por quê? Eu não vejo nada. Não conversa. Quantas graças você tem aí, meu filho? 11. Estava esperando o bichinho completar 7 anos para poder fazer a cirurgia, né? 11 é bengala, né, cara? Não é para usar de óculos, não é para andar de bengala o bichinho, né? Então veja só, no livro lá, O Direito de Desfrutar a Saúde, ele não leva em consideração o fato de a gente passar o dia inteiro com a luz do celular na cara, o dia inteiro com a tela desse tamanho do computador na cara, enfim, e que afeta a nossa visão, né? Não leva em conta isso. Ele diz assim, o R.R. Soares: dizer, se for da tua vontade, em oração, além de não adiantar nada, anula a própria oração. Dizer, se for da tua vontade, em oração, além de não adiantar nada, anula a própria oração. Porque qual é o conceito dele de oração, né? Não é pedir humildemente a Deus algo que a gente quer que Ele faça, ou que Ele nos dê. É chegar diante de Deus em autoridade, né? Que a gente, claro, a gente é muito importante, e decretar diante de Deus o que a gente quer receber.
Por isso que o título do livro é atrevido, o direito de desfrutar saúde. Mas me diga uma coisa, quer dizer que Isaac morreu pecado, eu acho que entendendo também que houvesse pecado de Isaac, ele morreu sério, né? Ele não vê nem Jacó, nem Agora é interessante, o Bosch falou, o Dani conversa, é interessante que o Bosch tem uma ligação direta com a reação, foi como ele chegou aqui na igreja. É o placebo da fé. Sabe o que é placebo? Placebo é um remédio assim, de farinha que não tem efeito científico nenhum. A família sabe que seu Zé, que está com 90 anos, vai morrer, mas ele não quer deixar de tomar o remédio. Só que para dar qualidade de vida a ele, porque não adianta mais o remédio, e o remédio só faz ele passar mal, ao médico diz assim, toma esse placebo. Aí ele pensa que está tomando remédio, mas os filhos, os netos, a vizinhança, todo mundo sabe que é o placebo que ele está tomando. Não funciona. Então as igrejas neopentecostais, na minha opinião, são o placebo da fé. Parece funcionar, mas aí conduz para a medicina de laboratório, vamos dizer assim. São para as igrejas sérias. Você citou bem que foi a primeira igreja que eu acho que o culto foi lá da Graça, na época que lá de Caxias, uma pessoa. Olha aí. E Deus foi tão bom que disse assim, nem tem gasolina para estar lá todo o tempo. E a primeira pregação que eu vi, o cara pediu mais dinheiro do que pregou. Pelo amor de Deus. Mas tudo começou na Foi, só assisti na Bandeirante. Pois é. Rapaz, veja só. Então ele diz lá o seguinte, né? Que a gente não deve orar assim, se for da tua vontade. Só que tem um porém aí, né? Quem foi que nos ensinou a orar, se for da tua vontade? Jesus. E ele próprio orou assim no Getsemane 3 vezes. Não tem nem palavras para orar, tanta angústia, ele só orou isso. Então é uma dúvida cruel, né? Fico com R.R. Soares ou com Jesus, né? Tá de brincadeira, né? Diga, meu irmão. Uma dúvida, essa é a minha dúvida, né? Uma vez eu ia saindo do shopping Tambiá, tava eu e Kelly, eu não lembro se a gente já era casado, eu não lembro, mas a Igreja da Graça era ali descendo do shopping Tambiá em direção à Lagoa, né? Agora é na mesma rua do shopping, em direção à Juvepe agora. Aí tinha uma faixa lá, eu vou mandar essa foto para vocês. Faz tanto tempo, meu celular nem tirava foto, tá? Faz tanto tempo. Aí eu disse, Kelly, me presta o telefone aí. Aí tirei uma faixa lá, eu tirei a foto da fachada da igreja e da faixa que tinha na fachada, da faixa que tinha na frente, né? Aí tinha um obreiro lá, sim, parecia vestido assim, parecia um crente, só que ele estava de calça de crente social. Tinha um senhor lá que era um obreiro, vestido assim, camisa social, gravata e tal, com alguns papéis na mão para distribuir. E quando ele viu tirando a foto, aí ele chegou, né, para conversar. Aí disse, opa, meu jovem, algum problema aí? Tem algum erro aí? Eu disse, não, está escrito tudo certinho aí. O erro é o que está ensinando aí, né? Porque dizia assim, venha fazer como Sansão, rasgando o leão e comendo mel. Como é que é? Faça como Sansão, venha fazer como Sansão, rasgando o leão e comendo mel. Aí eu disse, olha, aí ele olhou assim e disse, qual é o erro? Eu disse, o erro é que Sansão podia até rasgar o leão, mas ele não podia comer aquele mel, era pecado. Ele era um nazireu, e como nazireu ele não podia tocar em cadáver, nem de gente, nem de animal. Então ele tocou no cadáver, comeu o mel proibido, ainda levou o mel proibido para os pais. Dê uma olhada lá em Juízes 13, 14, 15, 16, 17. Inclusive estão lhe enganando aí nessa igreja. Claro, eu ia perder a oportunidade de pregar o evangelho. Se eu fosse o senhor, dava uma boa lida lá nesses capítulos e saia dessa igreja, que estão lhe enganando, estão lhe ensinando a pecar. Então esse é um típico caso do falso profeta do Antigo Testamento. Eles pegaram a ideia lá do texto bíblico, não interpretaram, eles estão nem aí para a interpretação bíblica, é o que o pastor manda e acabou. E o pastor é o RR, entendeu? Eu tenho essa foto, vou mandar para vocês, tá? Vamos lá, rebeldia. Sim, antes de rebeldia, deixa eu falar outra questão, gente. Então nessa ideia rebelde de chegar diante de Deus, dizer o que a gente quer assim, porque a gente
para receber e pronto, como se não houvesse uma série de requisitos bíblicos, né, para a gente receber alguma bênção, e o principal deles é Deus querer. Tem isso também. Você pode ter a fé, meu amigo, de Abraão para cima. Você pode estar precisando daquela bênção como quem precisa de água para sobreviver. Se Deus não quiser dar, acabou-se. Me obrigue, né? Pois é, meu amigo, tem isso não. Deus é que manda, acabou-se. Então, particularmente, eu sou um admirador de alguns aspectos, em alguns aspectos de Silas Malafaia. A retórica dele, por exemplo, quando ele vai a Brasília para as audiências públicas, eu nunca vi um cara não perder a linha de raciocínio como ele. Ele começava a falar, e eu assistia, geralmente eu estava assistindo ao vivo, aí a turma começava a zoar, ele dizia, não adianta, eu não perco a linha de raciocínio, e não perde mesmo não, é um infeliz ele. Um empresário bem sucedido e tudo mais. Agora, nos últimos anos, sei lá, 10, 15 anos, a teologia dele é a teologia da prosperidade. Infelizmente, gente, quando eu era adolescente, eu assistia, só passava no sábado de manhã e não tinha internet, né? Eu acordava cedo, 9 horas da madrugada no domingo, no sábado. Um adolescente para acordar 9 horas da madrugada do sábado era difícil. Para assistir, mas era mais cedo, eu acho, não lembro não. Eu assistia. Meu amigo, eu assistia, era uma bênção para a minha vida, as pregações daquele homem. Ele pregava a Bíblia. Uau, aí foi-se embora em Cabode. Foi no bigode. Foi no bigode a bênção da vida dele. Gente, então, meu amigo, ele pregava. Se você não gosta do estilo que ele grita e tal, tudo bem. Mas ele pregava a Bíblia, cara. Ele pregava a Bíblia. Aí você presta atenção. Eu assisto, sempre que eu posso, todo sábado eu assisto. Até para falar mal. Mas às vezes é para ver se tem algum livro bom, que a editora dele é boa. Tem livro ruim, mas tem livro bom também. No final ele faz assim: daqui a pouco eu volto para orar e abençoar a sua vida. Ele não ora pedindo a Deus nada, no programa dele pelo menos, há vários anos. Você pode ir no YouTube, ver o programa dele lá, que ele coloca integralmente, agora caiu para meia hora o tempo, né? Vai logo, adianta, bota só para a oração final. Ele não diz assim: Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, eu te peço isso, peço aquilo. Ele ora assim, do jeito que eu vou falar agora: Deus, eu abençoo essa pessoa, eu declaro a tua vitória sobre a vida dela, não sei o que, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração não, meu amigo. Isso é confissão positiva. Isso tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com oração, nada. Oração é pedir ao Pai em nome do Filho. Pode até pedir ao Filho, né? Tem duas orações a Deus Filho na Bíblia. Estevão, né? Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o penúltimo versículo de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode até orar para o Filho, pode orar para o Espírito também, mas é sempre pedindo a Deus. Não quer dizer a Deus o que eu vou fazer, não. Infelizmente, eu lamento, não é com alegria que eu digo que o cara está em pecado, não. Infelizmente, ele não ora mais, pelo menos no programa, conforme a Bíblia diz. Mexe com a emoção das pessoas, assim, comove, faz as pessoas entrarem nesse clima também, né? E pode ser também que enquanto ele está fazendo essa confissão lá, tem a gente realmente orando: Deus, eu te peço para as pessoas que estão assistindo a pregação e tal. Eu acredito, irmãos, eu acredito que pode ter gente orando de verdade e que é abençoado, não porque o Malafaia abençoa, mas porque Deus abençoa, tá? E às vezes, diga. Claro. Claro. Já vi pastores falando que assim, que vão orar para que Deus abençoe, como se só a oração dele causasse o efeito de abençoar. Não é? Essa questão de ato profético. É o Papa. Para mim, que assim, eu sempre vim para a igreja batista, nunca frequentei outros cultos. Realmente não sei. E aí quando eu vejo, eu me assusto, assim, não faz muito o meu estilo assim, não. E a gente até recentemente teve a oportunidade de congresso casamento, o pastor era meio, assim, ele era assim,
Sim, isso, pentecostal. Ele é pentecostal. E aí, assim, ele começou a falar, até falou assim, todo mundo também virou pentecostal, porque também a galera foi. Foi na onda, né? Mas é porque, porque você, em alguma parte, né, do que se fala, você também é abençoado. Sim, não, você está orando, você é abençoado, né? Eu fiquei muito na dúvida, eu falo assim, ato de fé. Ele fez uma oração pelos filhos, né? E a gente falando das profissões, tudo. Aí eu disse, Renato, a gente estava pedindo, não vou fazer essa oração. Se não vou fazer essa oração, Era para orar o quê? Para pedir o quê? que meu filho fosse médico ou engenheiro. Eu não queria essa oração para meu filho. E eu não Não, e aí eu disse assim, vou orar, mas a minha oração é para o que eu desejo, assim, para o meu filho, que eu desejo um crente fiel, um crente fiel para que Deus faça isso. Aí eu parei de orar para ele ser médico. Mas, Eu estava orando para ele ser médico, aí não Queria garantir tua aposentadoria, né, Renato? Queria garantir tua aposentadoria. mas é porque assim, o propósito que é, Não, eu sei, mano, eu sei. Eu tô brincando com ele, tô mexendo com o Renato. então se for médico, amém, né? Pois é, minha mãe disse assim, meu filho jogue bola. Estudar da futura a ninguém não, ó, não fui jogar bola. Mãe, eu sou mãe, eu fosse médico, a barra sim. Meu amigo, eu não aguento nem ver sangue. Mas ela orou para ela. Ah, meu amigo, tá vendo o que faltou, Manu? Você é professora, como é que volta? Vida de professor não é brincadeira não, velho. Meu amigo, a gente... Eu acredito que... Se Lula tivesse no poder, ela poderia. Não vai me perguntar. É porque eu sei. Infelizmente ele ficou preso no trânsito. Diga-me. Porque isso é triste na nossa cultura, essa questão do médico, do advogado, do engenheiro. Do dinheiro. Do dinheiro, que assim, uma vez um aluno meu me perguntou, uma vez ele me perguntou assim, professora, a senhora é tão inteligente e é professora. Você não acha que é exatamente por isso que eu sou professora? Eu queria ter uma professora burra, infeliz. E assim, é professor quem é menos, é porque a gente bota as questões salariais, Meu amigo, eu não troco a minha vocação por nada. Só para encerrar, Diga-me. meu pai dizia, eu sempre tive vocação para jogar bola, né? Então, meu pai não queria que eu jogasse bola. Eu escutei que eu na amador, só no profissional porque ele não deixou mesmo. Quero ela porque você é um médico, um doutor. Essa tá. Médico eu não fui minha mãe, com uma farda do médico com 35 anos, uma farda branca, para trabalhar no setor Da açougueiro. Eu também não sou médica, não, mas trabalho de jaleco. Bem, tu queria ser médica? Ah, é? Não sei. Não tenho um filho? Sei. Olha, sinceramente, eu louvo muito a Deus, porque nunca houve essa pressão lá em casa para eu ser nada. Nunca houve. Olha, então, eu queria ser jogador de futebol, de salão, né? Joguei escolinha também, ganhei algumas coisas. Saí no Globo Esporte. Não assisti nesse dia. Assisti todo dia, nesse dia eu não sei o que houve. Enfim, saí em carro de bombeiro, no jornal à noite também. Quase de apanho por causa disso e tudo mais. Jogava bem, cara, em Campina Grande, graças a Deus. Eu era mais leve um pouquinho. Jogava bem, eu estava com os dois pés modéstia à parte, um de cada vez. Vamos lá. Rebeldia. Várias palavras do Antigo Testamento retratam o pecado como rebeldia, uma ideia predominante no pensamento hebraico. O Novo Testamento também caracteriza o pecado como rebeldia e desobediência. Na época de Moisés, os israelitas não puderam entrar na terra prometida por causa de sua desobediência. João Batista foi enviado aos judeus desobedientes de seu tempo para reconduzi-los à sabedoria. A sabedoria era a vontade de Deus, né?
Os gentios de tempos anteriores também foram desobedientes, assim como os gentios contemporâneos de Paulo. Então, essa rebeldia é o contrário da transgressão. A transgressão é quando a gente extrapola os limites que Deus dá. Rebeldia é quando a gente não obedece o que Deus manda fazer. Tá? Essa é a ideia. Deus manda, por exemplo, em Atos 17, 30 e 31, Deus manda todos os homens se arrepender de seus pecados. Então, os crentes se arrependeram, os que são crentes. Os incrédulos não se arrependeram. Por isso eles são tidos como rebeldes ainda hoje. No dia que eles se converterem, aí deixou de ser rebelde. Tá? Então, quando a gente não obedece o que Deus manda a gente fazer, sobretudo explicitamente na palavra de Deus, na Bíblia, nós somos rebeldes. Mas é preciso que a gente saiba também que Deus tem uma vontade, ou a sua vontade é revelada para cada um individualmente também. A gente estava falando de vocação agora, né? Vocação é aquilo que Deus... A vocação significa chamado. Vocação é uma ideia completamente bíblica. Porque como é que eu tenho chamado se alguém não me chamou? Então a vocação pressupõe aquele que chama. No caso, Deus que chama todas as coisas à existência, Ele já nos chamou, já nos criou com uma ou mais vocações. Às vezes, essa questão da vocação, que é aquilo com o que eu pretendo trabalhar, pode até mudar ao longo dos anos, mas não tem problema. José mudou, né? De fiscal, de pastor de ovelhas, aí ele foi ser escravo, mordomo. Depois ele foi ser, e nada disso ele queria para a vida dele, né? Aí ele foi ser chefe de cela, chefe de pavilhão de penitenciária. Depois, assim, atrelado a isso, ele também decifrava sonhos. Veja, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Para depois a sua vocação. Aos 30 e tantos anos, né? 30 anos, ele se torna vamos dizer assim, o primeiro-ministro do Egito, que era a sua vocação. Então Deus vai conduzir na nossa vida, gente. Deus vai conduzir. Algumas pessoas têm tantas habilidades. Eu tenho uns amigos que são tão inteligentes, e eu percebo também que a inteligência não é a questão predominante da vida, mas a vontade é. Eu conheço pessoas no meu convívio, pessoas muito queridas, que são profundamente inteligentes. Elas podem fazer o que elas quiserem fazer, elas conseguem aprender. É impressionante isso. Eu não gosto de trocar de celular, eu não gosto, porque eu vou ter que reaprender a usar o celular, eu não gosto. Minha amiga, eu tenho a minha cabeça é assim, quadrada. Eu vou no mesmo restaurante, se deixar, minha esposa deixar, eu vou no mesmo restaurante todo mês. Você acredita que compra pelas mesmas vias? E só como os mesmos pratos. Pois é. Pois é. Então veja só. Mas algumas pessoas têm tanta inteligência, mas não conseguem fazer nada. Não sabem nem o que fazer. Porque não tem vontade, força de vontade. Vontade é mais importante que inteligência. Vontade é tudo na vida. Tem gente que tem acesso à academia, acesso a nutricionista, acesso a médico, a bexiga. Não tem condição e não quer perder peso. Eu não ouvi o que ela falou, não. Ok. Aí tem gente que tem uma escada em casa. Não tem mais nada do que isso. Só tem vontade. E ela vai perder peso subindo e descendo a escada. É ou não é? Olha, sem nenhuma mentira, sem nenhuma frescura, muitos outros amigos meus, colegas de profissão, poderia ter muito mais livros escritos do que eu, e livros muito melhores do que os meus, porque eles têm inteligência para isso. Muitos outros, mas eles não têm vontade. Eu não tenho recurso da igreja, recurso do seminário, ano sabático de nenhum deles, de nada. Meus pais não são ricos, meus pais até hoje não têm casa, pagam um aluguel. Estou dizendo que quem tem casa é rico também não, porque eu tenho, não sou rico, né? Mas assim, para dizer que eu não tenho apoio financeiro por trás de mim, eu tenho um computador que tem 5 anos de uso, um notebook.
É nele que eu faço tudo que eu escrevo, porque vontade não me falta. Entendeu? Então tem gente que é assim, só sabe fazer uma coisa na vida. Estou dizendo que é o meu caso não, tá? Eu não quero falar bem de mim não. Eu conheço pessoas assim, mas ela faz aquilo bem feito a vida todinha, porque a vontade dela ninguém tira de fazer nada na vida. Isso é importante, gente, tá? Isso não faz parte do curso de teologia sistemática e tal, mas isso é importante para a gente conversar também de vez em quando. Pois é, essas coisas vêm à tona de vez em quando, assim eu gosto de compartilhar. Ok. Traição. Filho do homem, quando um povo pecar contra mim, agindo de modo traiçoeiro, estenderei a mão contra ele, cortarei sua provisão, enviarei a fome contra ele e exterminarei do seu meio homens e animais. Olha só, o texto diz que quando o povo vier contra ele, agindo de modo traiçoeiro, o povo agiria de modo a trair, trair Deus. Quando a gente fala de traição no contexto eclesiástico, a gente só lembra de Judas, mas a traição é uma das palavras que a Bíblia usa para falar do pecado também. Nós traímos Deus. Tem outro texto aqui: farei da terra um deserto, porque eles agiram de modo traiçoeiro, diz o Senhor Deus. E o que é essa ideia de traição? A ideia de pecado como quebra de confiança ou traição está intimamente relacionada ao conceito de pecado como desobediência. Nesse sentido, a palavra hebraica mais comum é ma'al. Não tem nada a ver com mal em português não, tá? Que na maioria das ocorrências denota traição contra Deus. Então, ou seja, a traição está relacionada à desobediência, mas possui esse outro aspecto de que Deus espera uma atitude de nós. Deus sabe que a gente é pecador, Ele não espera a perfeição de nossa parte, né? Mas Ele espera que a gente tome a decisão correta e a gente toma a decisão errada. Às vezes até quando recebe uma bênção, em vez de agradecer, reclama, não é? Por exemplo, a bênção de poder se alimentar todos os dias não é para todas as pessoas do planeta não. E a bênção de comer 3 ou 4 ou 5 vezes por dia, não, aí é que não é mesmo. O pastor lá da igreja, meu querido amigo, pastor Alcimar, já esteve em países africanos 2 vezes. Ele quer voltar ano que vem, disse que quer me levar, mas eu não tenho saúde para ir não, em nenhum aspecto. Eu nem aguento ver o povo sofrer muito, nem tenho saúde mesmo para viagem desse tipo. Mas ele contou para a gente lá na igreja que estavam num culto, estava escurecendo, os africanos louvando a Deus, em pé, pulando no templo e tal. Tinha um templo de alvenaria lá, e o pastor disse assim: esses irmãos, já era o finalzinho do dia, né? Só comeram uma vez hoje, pastor, e não vão comer mais nada hoje, não vai ter lanche no final do culto. Eles só almoçaram. Sabe o almoço deles? Arroz e um copo d'água. Não tem mistura. Naquele povo lá, isso não é assim no continente africano inteiro não, pelo amor de Deus. Tem países inclusive ricos, né, como a África do Sul, mas lá nesse povoado era assim. Aí o pastor, ele é muito chorão, ele disse que chorava ele, chorava o outro da equipe dele, e o outro disse assim: pastor, tu vai pregar o quê? Ele disse que levou 40 sermões no tablet, né, para, dependendo da ocasião, pregar um ou outro, né. Eu não sei não faço ideia, o que é que eu vou pregar a pessoa? Não faço ideia. Então às vezes o que é que a gente faz? Feijão com arroz de novo, cuscuz de novo com queijo. Isso só tem isso aqui. Isso é uma traição para com Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes conta aqui quando ele esteve na Coreia. Foi na Coreia, meu Deus? Não, foi num país africano também. Lembra? Vocês já ouviram o Hernandes Dias Lopes falando isso? Aí os irmãos, tem um grupo de brasileiros, né? Aí os caras colocavam no prato lá
uma comida típica da região. E aí não comia tudo e jogava no lixo, né? Minha amiga, a irmã, que coordenava lá o setor onde eles estavam hospedados, sei lá, se era um seminário, se era uma escola, não sei o que era não. Quando viu aquilo, pediu a palavra, pegou o microfone, falou diante dos pastores, disse: pastores, aqui nós entendemos que poder nos alimentar mais de uma vez ao dia é fruto da graça de Deus, e a gente não pode pegar a graça de Deus e jogar no lixo. Vocês podem comer tudo o que aguentarem, mas só coloquem no prato o que vocês vão comer. Eu fui almoçar na casa de um casal alemão em Souza. Eu dei aula lá no seminário da Juep em Souza, foi em 2015, outubro de 2015. Minha esposa estava comigo. E o diretor na época do seminário era um alemão chamado Hartmut, gente finíssima. Hartmut e Lisbeth, ele tem 3 filhos, cada um está num continente hoje, diferente. 3 meninos, 3 rapazes. Aí na quinta-feira ele chamou, né? Ó, vamos almoçar lá em casa na quinta. E aí a gente estava hospedado num seminário, né? Porque era o professor, e tinha 2 irmãs lá hospedadas lá também. Estava eu e minha esposa e mais 2 meninas lá. Aí fomos todo mundo, né? Para casa dele almoçar. Aí ele fez um banquete e tal, geralmente ele mesmo que cozinha, ele gosta. Aí a gente comeu conversando lá e tal. Aí uma das meninas, aluna dele inclusive, né? Colocou lá a comida e estava deixando. Aí ele disse: você pensa que ele se constrangeu de falar na casa dele? Não, é negativo. Não vai comer tudo? A menina ficou meio assim, naquele sorriso amarelo, e disse: por que botou no prato? E ele começou a dizer, a menina saiu, deve ter comido, eu não lembro. Começou a dizer como ele é da geração chamada Baby Boomers, né? O pós-guerra. Então, o que eles mais valorizam é estabilidade. A geração que trabalha há 30 anos no mesmo lugar, o que eles querem é estabilidade, tá? É diferente de hoje, dessa geração da minha idade, por exemplo, né? E da garotada mais, da garotada mesmo, né? Que eu não sou da garotada mais não. Então, ele disse: nossos pais passaram fome na Alemanha. A gente não tinha a opção que vocês têm hoje, de comer o que querem. Então nós educamos nossos filhos assim. Os filhos deles são mais ou menos da minha idade para baixo. O menino comia na hora do almoço, deixava no prato, não tem problema. Guarde na geladeira, quando der fome você come primeiro isso, não lanche. Você pode comer o restante do almoço e depois pode lanchar, se aguentar. Pode comer tudo que tem na despensa, mas não pode estragar. É assim. Ele está errado? Eu não acho que está não, gente. Eu não acho que está errado. E tem outro detalhe, ele não é pobre não, ele é rico. Ele tem euro até hoje, tá bom? Quanto é que está o euro, Renato? R$5 mais ou menos? Ele ganha euro, bem de vida. Ele é missionário do Brasil, mas ele ganha, o dinheiro dele vem da Alemanha. Não tem problema com nada não, com dinheiro, né? O dinheiro não é problema para ele. Aliás, mais a metade dos seminaristas da Juep em Souza, ele paga do próprio bolso. Ele paga para dar aula para os caras. Entendeu? Ele está preocupado com dinheiro não. Mas a gente não pode desperdiçar. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele multiplicou 2 vezes, né? Pães. E uma vez sobraram 7 cestos e na outra sobraram 12. Ele não disse: deixa para lá, para a gente quiser eu multiplico de novo. Mandou recolher tudo, para que nada, o texto bíblico diz assim, para que nada se perdesse. Minha mãe me ensinou a comer assim também. Não, eu tenho o zoião, né? Minha mãe também, herdei o zoião da minha mãe. Não coma com os olhos, né? Não era literal, né? E eu comia muito pouco, mas hoje eu como bem. Mas minha mãe me ensinou isso aí, tá? Só bota no prato que você vai comer. Depois você bota outro prato. É o que eu faço hoje. Bem, irmãos, não vamos trair Deus, por exemplo, reclamando da nossa alimentação, quando tem gente morrendo de fome, literalmente. Aliás, eu lembro de uma vez que eu quase apanhei porque eu disse isso, né? Ah, meu irmão, eu estou morrendo de fome. Meu irmão pegou a sandália. Os tempos eram outros, né? Você está morrendo de fome? Diga de novo. Era um hipérbole, né? Hoje eu digo, que ele não dá em mim não se eu disser isso, né? Hoje eu digo, às vezes eu digo, estou morrendo de fome, o que é que tem, né, para comer? Mas ela tinha até esse receio, minha mãe tinha, entendeu?
de eu dizer que estava morrendo de fome, tendo comida em fartura em casa, graças a Deus. Nunca faltou, graças a Deus. Não estava, é uma hipérbole, né? Não estava. Eu comia tantinho assim, comia comida de um pinto, era, se botasse painço e alpiste, dava para mim. Bem, a partir da próxima semana, né, que faltaram algumas pessoas hoje, nós vamos ver o pecado de abominação, que é o último pecado, que é uma parte bem maior, bem considerável, e eu vou dividi-los, tá? Estudem bem essa questão do pecado da abominação aí, porque eu vou dividir em algumas equipes, como eu falei que faria hoje, mas não lembrei que hoje era dia dos namorados, tá? Faltou muita gente, eu quero fazer quando todo mundo estiver presente.